Aula 1: Negócios de moda sustentável. Olá, Ana. Estive a pensar em começar um negócio. Sou apaixonado por moda sustentável. E quanto a si? Olá, John. A moda sustentável é uma indústria entusiasmante. Também sempre me interessei. Já pensou no tipo de negócio que gostaria de estabelecer? Absolutamente. Estou a pensar começar uma loja online que ofereça roupas e acessórios eticamente feitos. Quero promover escolhas de moda sustentáveis e sensibilizar para o impacto ambiental do fast fashion. É uma ideia fantástica. Há uma procura crescente por moda sustentável, e uma loja online permitir-lhe-ia alcançar um público mais vasto. Já deu algum passo no sentido de iniciar este negócio? Sim, falei com um designer de moda local especializado em materiais ecológicos. Discutimos potenciais colaborações e opções de sourcing. Tem sido um processo empolgante até agora. Isso é um progresso maravilhoso. Colaborar com um designer de moda que partilha a sua visão ajudará a garantir a qualidade e a sustentabilidade dos seus produtos. Já pensou em estratégias de marketing para a sua loja online? Absolutamente. Planejo alavancar plataformas de redes sociais e influenciadores que promovem uma vida sustentável. Acredito que contar histórias e mostrar o artesanato por trás de cada produto irá ressoar com os consumidores conscientes. É uma abordagem inteligente. A utilização de redes sociais e influenciadores ajudará a criar reconhecimento de marca e atrair clientes que se alinham com os seus valores. Já considerou algum desafio que possa enfrentar nesta indústria? Sim, um dos desafios poderiam ser os custos de produção mais elevados associados a materiais sustentáveis. No entanto, penso que os consumidores estão a tornar-se mais dispostos a investir em produtos de qualidade e sustentáveis que podem compensar esses custos. Tens razão. Embora os materiais sustentáveis possam ser mais caros, os consumidores estão a valorizar cada vez mais a qualidade e a apoiar práticas éticas. A procura de moda sustentável está a aumentar, e essa é uma tendência positiva para o seu negócio. Há outros aspectos em que está a focar-se? A educação do cliente e a transparência também são importantes para mim. Desejo fornecer informações detalhadas sobre os materiais utilizados e as práticas éticas seguidas no processo de produção. Construir a confiança com os clientes é crucial. Não podia estar mais de acordo. Transparência e educar os clientes sobre práticas sustentáveis ajudará a diferenciar a sua marca e fomentar a confiança. Ao fazê-lo, irá atrair clientes que apreciam o seu compromisso com a sustentabilidade. É um empreendimento emocionante. Obrigado. Estou entusiasmado com esta ideia de negócio e com o impacto positivo que pode causar. Vamos continuar a explorar oportunidades de moda sustentável e trabalhar no sentido de criar uma indústria mais ecologicamente consciente. Aula 2: Exploração de carreira e investigação salarial. Olá, Ana. Alguma vez pensou em seguir uma carreira numa área diferente? Olá, John. Sim, tenho pensado em explorar novas oportunidades. Sou apaixonado pela fotografia e penso em fazer a transição para esse campo. Isso é fantástico. Perseguir a sua paixão pode trazer realização à sua carreira. Já pesquisou o salário médio para cargos semelhantes na indústria da fotografia? Sim, tenho feito algumas pesquisas. É sensato ter uma compreensão da faixa salarial para as funções em que estou interessado. Ajuda-me a definir expectativas realistas e planear em conformidade.
Absolutamente. Conhecer a faixa salarial média dá-lhe uma ideia melhor do que esperar e garante que é razoavelmente compensado pelas suas competências e experiência. Existe algum recurso específico que está a usar para a sua pesquisa? Tenho usado portais de emprego online e sites específicos do setor para recolher informações sobre salários. Eles fornecem insights sobre as tendências atuais do mercado e ajudam-me a avaliar o potencial de ganhos na indústria da fotografia. É uma abordagem inteligente. Os portais de emprego online e os sites da indústria são fontes valiosas de informação. Já se deparou com outros fatores que possam influenciar os níveis salariais na área da fotografia? Sim, notei que fatores como experiência, especialização e localização podem impactar as variações salariais. Fotógrafos experientes ou com especialização em nicho podem ter salários mais altos, e certas cidades ou regiões podem oferecer melhores oportunidades de ganhos. Isso é um ponto importante. Experiência e especialização podem definitivamente desempenhar um papel nas negociações salariais. Além disso, considerar o custo de vida em diferentes locais é crucial para garantir que o seu salário esteja alinhado com as despesas nessa área. Encontrou alguma dica sobre a negociação de salários? Sim, as capacidades de negociação são essenciais na discussão dos salários. Aprendi que é importante destacar as suas qualificações, demonstrar o seu valor ao empregador e estar preparado para negociar com base na pesquisa que fez. É tudo uma questão de apresentar um argumento forte para si próprio. Absolutamente. Negociar com confiança e apresentar um caso bem investigado pode melhorar as suas hipóteses de conseguir um salário favorável. É uma habilidade que vale a pena desenvolver. Descobriu mais alguma coisa durante a sua jornada de exploração de carreira? Uma coisa que percebi é a importância do networking e da construção de ligações. O envolvimento com profissionais da área pode fornecer insights valiosos e abrir portas para oportunidades potenciais. É um processo de aprendizagem contínua. A criação de redes é de facto crucial. Construir relações e expandir a sua rede profissional pode levar a oportunidades inesperadas e conselhos valiosos. É ótimo que estejas a explorar ativamente diferentes possibilidades de carreira. Boa sorte com as suas aspirações fotográficas. Aula 3. Consciência ambiental e recriação ao ar livre. Olá, Ana. Alguma vez explorou parques nacionais ou reservas naturais? Olá, John. Sim, adoro passar o tempo na natureza. Visitei alguns parques nacionais e gostei dos belos trilhos e paisagens. Já visitou algum? Absolutamente. Os parques naturais oferecem oportunidades maravilhosas para recreação ao ar livre. Já fiz trilhos em vários parques e apreciei as vistas deslumbrantes. Por falar em parques, sabe o quão grave é a questão do aquecimento global? Sim, é uma preocupação significativa. O aquecimento global está a causar o aumento das temperaturas, o derretimento dos glaciares e eventos climáticos severos. É importante para nós tomar medidas para mitigar os seus efeitos. Já se deparou com alguma iniciativa que abordasse esta questão? Sim, existem várias iniciativas focadas no combate às alterações climáticas. Algumas envolvem a redução das emissões de carbono, a promoção de energias renováveis e a defesa de práticas sustentáveis. Exige um esforço coletivo. Acha que as atividades recreativas ao ar livre podem contribuir para a consciência ambiental? Absolutamente. As atividades ao ar livre proporcionam uma oportunidade de conexão com a natureza em primeira mão. Quando as pessoas experimentam a beleza do mundo natural, são mais propensas a desenvolver um senso de apreciação e preocupação com o meio ambiente. Já alguma vez participou em alguma atividade ecológica ao ar livre?
Sim, juntei-me a eventos de limpeza de praias e plantação de árvores. É uma forma gratificante de contribuir para o meio ambiente e sensibilizar para a importância da preservação dos espaços naturais. Existem parques nacionais ou reservas naturais perto da sua área? Felizmente, existem alguns parques nacionais e reservas naturais não muito longe. Oferecem trilhos para caminhadas, parques de campismo e até programas educativos. É ótimo ter esses recursos disponíveis para os entusiastas do ar livre. Alguma vez acampou num parque nacional? Sim, já tive a oportunidade de acampar num parque nacional uma vez. Foi uma experiência incrível passar a noite sob as estrelas e acordar rodeado pela natureza. Por falar em camping, sabe se há algum parque de campismo disponível no parque perto de nós? Sim, o parque perto de nós tem instalações de campismo. Eles fornecem parques de campismo designados, instalações de banheiro e, às vezes, até áreas de piquenique. É uma ótima opção para quem quer mergulhar na natureza por alguns dias. Já alguma vez experimentou acampar? Sim, estive a acampar algumas vezes. É uma maneira fantástica de se desconectar do mundo agitado e apreciar a simplicidade da vida ao ar livre. Recomendo vivamente experimentar, se ainda não o fez. Aula 4. Preocupações com as alterações climáticas. Olá, Ana. Alguma vez pensou na seriedade da questão do aquecimento global? Olá, John. Sim, é um tema que definitivamente merece atenção. O impacto das alterações climáticas está a tornar-se mais evidente a nível mundial. Absolutamente. O aumento das temperaturas, o derretimento das calotas polares e eventos climáticos extremos são alguns dos efeitos visíveis. Já se deparou com algum exemplo específico de como está a afetar diferentes regiões? Sim, li sobre o aumento da frequência de incêndios florestais em certas áreas, como a Califórnia e a Austrália. É alarmante ver a destruição que causam aos ecossistemas e às comunidades. Isso é verdade. Os incêndios florestais têm consequências devastadoras, tanto a nível ambiental como econômico. Já ouviu falar de alguma iniciativa destinada a combater o aquecimento global? Sim, estão a decorrer vários esforços. A transição para fontes de energia renováveis, a implementação de práticas sustentáveis e a defesa de acordos internacionais como o Acordo de Paris são algumas das ações que estão a ser tomadas para combater as alterações climáticas. Isso é encorajador. A mudança para as energias renováveis é crucial para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Aprendeu alguma ação individual que possamos tomar para contribuir para a solução? Sim, existem mudanças simples que podemos fazer no nosso dia a dia. Conservar energia, reduzir o desperdício, usar transportes públicos ou carpooling e apoiar empresas amigas do ambiente são algumas maneiras de causar um impacto positivo. São ótimas sugestões. Pequenas ações podem somar e fazer a diferença. Já se deparou com alguma projeção ou previsão sobre as consequências futuras do aquecimento global? Sim, estudos científicos indicam que, se não tomarmos medidas significativas, as consequências podem piorar. O aumento do nível do mar, o deslocamento de comunidades e as perturbações nos ecossistemas estão entre os resultados potenciais. Isso é preocupante. Salienta a urgência de abordar a questão. Encontrou algum recurso ou organização que forneça informações confiáveis sobre as alterações climáticas? Sim, existem fontes respeitáveis como a NASA, a National Geographic e o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, IPCC,
que fornecem informações valiosas e insights sobre a ciência e o impacto do aquecimento global. É importante contar com fontes credíveis para obter informações precisas. Já encontrou algum debate ou ceticismo em torno do tema do aquecimento global? Sim, existem opiniões divergentes e debates sobre certos aspectos. No entanto, o consenso esmagador entre os cientistas é que as atividades humanas estão a contribuir significativamente para as mudanças que estamos a testemunhar. Esse é um ponto crucial. O consenso científico é um fator importante a considerar. Já pensou em maneiras de aumentar a consciencialização e incentivar ações em relação ao aquecimento global? Sim, acredito que a educação e as discussões abertas desempenham um papel vital. A partilha de informações, o envolvimento em conversas e o apoio a organizações que promovem a consciência ambiental podem ajudar a criar um esforço coletivo para resolver o problema. Concordo. Criar consciência e fomentar o sentido de responsabilidade são fundamentais para impulsionar a mudança. É inspirador ver indivíduos e comunidades a juntar-se para enfrentar este desafio global. Definitivamente. Todos temos um papel a desempenhar na construção de um futuro sustentável. Vamos continuar a aprender e a agir para podermos contribuir para mitigar os efeitos do aquecimento global. Absolutamente. Juntos, podemos fazer a diferença e criar um mundo melhor para as gerações futuras. Vamos manter-nos informados e incentivar outros a juntarem-se a nós nesta importante jornada. Lição 5. Planos de escapadinha de fim de semana. Olá, Ana. Estava a pensar em planear uma escapadela de fim de semana. Quando acha que devemos ir embora? Olá, John. Uma escapadela de fim de semana parece ótimo. Que tal sair mais cedo na sexta-feira para aproveitar ao máximo o nosso tempo? É uma boa ideia. Sair cedo dá-nos um dia extra para relaxar e explorar. Já decidiu um destino? Ainda não. Tem alguma sugestão de um local próximo que possamos visitar? Que tal uma encantadora cidade costeira? Poderíamos desfrutar da praia, passear e experimentar alguns mariscos locais. Isso soa adorável. Explorar uma cidade costeira seria uma refrescante mudança de cenário. Já esteve em alguma cidade costeira? Sim, visitei alguns. Cada um tem o seu próprio charme e atrações únicas. É sempre emocionante descobrir novos lugares. Tem alguma preferência por atividades? Gosto de atividades ao ar livre como caminhadas e ciclismo. Seria ótimo se pudéssemos encontrar alguns trilhos panorâmicos ou alugar bicicletas para explorar a área. Absolutamente. As atividades ao ar livre são uma forma fantástica de aproveitar ao máximo a nossa escapadela. Vou procurar alguns trilhos e opções de aluguer de bicicletas. Tem alguma restrição ou preferência alimentar? Não tenho restrições específicas. Estou aberto a experimentar cozinha local e pratos de marisco. É sempre interessante experimentar os sabores de diferentes regiões. É bom saber isso. A cozinha local é definitivamente uma parte da experiência geral. Vou certificar-me de encontrar alguns restaurantes altamente recomendados na área. Devemos reservar o alojamento com antecedência? Sim, é sempre melhor reservar com antecedência, especialmente nos fins de semana, quando os locais podem ficar ocupados. Seria ideal ter um lugar acolhedor para ficar perto da praia. Concordo. Um alojamento à beira-mar seria perfeito para a nossa escapadela.
Vou começar a procurar as opções disponíveis e verificar se há ofertas especiais. Tem alguma preferência para o tipo de alojamento? Sou flexível. Poderia ser uma acolhedora casa de praia, um hotel boutique ou mesmo um bed and breakfast. Desde que seja confortável e perto da praia, seria ótimo. Muito bem. Vou ter isso em mente enquanto procuro alojamento. Vamos ter a certeza de que temos tudo pronto para a nossa escapadinha de fim de semana e preparar-nos para desfrutar de um momento relaxante e memorável. Absolutamente. Estou ansioso pela nossa escapadela de fim de semana. Será uma oportunidade maravilhosa para descontrair e criar novas memórias. Vamos aproveitar ao máximo. Definitivamente. Vai ser uma aventura incrível. Vou finalizar os planos e partilhar os detalhes consigo em breve. Prepare-se para uma escapadela de fim de semana inesquecível. Lição 6. Previsão do tempo. Olá, Ana. Parece que a chuva está na previsão para hoje. Espero que não seja demasiado pesado. Olá, John. Sim, também vi o boletim meteorológico. É sempre bom estar preparado para chuveiros inesperados. Costumo levar um guarda-chuva ou capa de chuva comigo. É uma ideia inteligente. Esqueci de trazer a minha capa de chuva hoje. Tem alguma sugestão sobre o que posso fazer para ficar seco? Não se preocupe. Pode tentar encontrar uma loja próxima ou loja que venda guarda-chuvas. Normalmente estão disponíveis em lojas de conveniência ou mesmo em alguns vendedores ambulantes. Isso é uma boa sugestão. Vou ficar de olho nos sítios onde posso comprar um guarda-chuva. Seria definitivamente útil durante a chuva. Alternativamente, se estiver perto de um edifício ou de um café, poderá abrigar-se lá até que a chuva diminua. É uma solução temporária para ficar seco. Abrigar-se num edifício próximo parece um bom plano de backup. Vou ter isso em mente se não conseguir encontrar um guarda-chuva. Obrigado pela sugestão. Sejam bem-vindos. Outra opção é partilhar um guarda-chuva com alguém se acontecer de vir um estranho amigável a caminhar na mesma direção. Partilhar um guarda-chuva é uma ótima ideia. Não só nos mantém secos, mas também cria uma oportunidade para uma interação amigável. Vou manter os olhos abertos para essa oportunidade. Definitivamente. É um pequeno gesto que pode levar a conversas e ligações interessantes. Além disso, é sempre bom ajudar alguém em necessidade. Concordo plenamente. Atos aleatórios de bondade podem alegrar o dia de alguém, especialmente durante chuvas inesperadas. É uma situação ganha-ganha. Absolutamente. E se for apanhado na chuva sem guarda-chuva, lembre-se de encontrar abrigo e proteger os seus dispositivos eletrónicos e documentos importantes de se molhar. Proteger os meus pertences é crucial. Vou certificar-me de mantê-los seguros e secos. É um bom lembrete para tomar precauções durante o tempo chuvoso. É sempre melhor prevenir do que remediar. Os dias chuvosos podem ser imprevisíveis, mas com um pouco de preparação, podemos navegar por eles sem problemas. Obrigado pelas dicas úteis. Vou estar mais atento ao tempo no futuro e certificar-me de que estou melhor preparado. A chuva não vai me pegar desprevenido novamente. Sejam bem-vindos. É tudo uma questão de estar preparado e adaptável. Espero que a chuva não umedeça demasiado o seu dia.
Mantenha-se seco e tome cuidado. Obrigado. Vou abraçar a chuva e aproveitar ao máximo o dia. Fique seco também e tenha um dia maravilhoso pela frente. Aula 7. Excursão aventureira. Olá, Ana. Estive a pensar numa escapadela de fim de semana. Que tal explorar um vale? Olá, John. Isso soa intrigante. Estou pronto para uma aventura. Quanto tempo devemos planear para esta viagem? Bem, considerando a distância e as atividades que queremos fazer, acho que um fim de semana de 3 dias seria o ideal. O que é que acha? Concordo. 3 dias devem dar-nos tempo suficiente para explorar e desfrutar dos arredores. Em que vale está a pensar? Ouvi coisas boas sobre o Vale de Yosemite. Oferece uma beleza natural deslumbrante e vários trilhos para caminhadas. Já esteve lá antes? Não, ainda não tive a oportunidade de visitar o Vale de Yosemite. Parece um destino fantástico. Quão difícil é o trilho que tem em mente? O percurso que tenho em mente é moderadamente difícil. Oferece um pouco de desafio, mas nada demasiado esmagador. É perfeito para quem gosta de uma mistura de aventura e vistas panorâmicas. Isso soa muito bem. Quero um pouco de desafio, mas também quero apreciar a beleza dos arredores. Existem pontos de referência ou pontos de interesse específicos que devamos observar? Definitivamente. O Vale de Yosemite é conhecido pelos seus marcos emblemáticos, como El Capitan e Half Dome. Oferecem vistas deslumbrantes e são populares entre os caminhantes e alpinistas. Devemos certificar-nos de incluí-los no nosso itinerário. Absolutamente. Explorar esses pontos de referência tornará a viagem ainda mais memorável. Precisamos de algum equipamento ou equipamento especial para o trilho. Sim, é aconselhável ter sapatos adequados para caminhadas, uma mochila com itens essenciais como água e snacks, e roupa confortável. Devemos também verificar a previsão do tempo antes de partirmos para garantir que estamos bem preparados. Bom ponto. A segurança deve ser sempre uma prioridade. Vou fazer as malas em conformidade. Há mais alguma coisa que devamos considerar ou planear com antecedência para esta viagem? É sempre uma boa ideia pesquisar o percurso com antecedência, familiarizar-nos com as regras e regulamentos do parque e reservar alojamento se necessário. Além disso, devemos verificar se são necessárias autorizações para percorrer certos trilhos. Excelentes sugestões. Planear com antecedência ajudar-nos a aproveitar ao máximo a nossa viagem. Estou muito ansioso por esta aventura no Vale de Yosemite. Eu também. Vai ser uma experiência incrível rodeada pela beleza da natureza. Vamos começar a tomar as providências necessárias e preparar-nos para uma escapadela de fim de semana inesquecível. Lição 8. Fuga de fim de semana. Olá, Ana. Tenho pensado em planear uma escapadela de fim de semana. Alguma sugestão? Olá, John. Parece emocionante. Que tal explorar um parque nacional nas proximidades? O mesmo aqui. Na verdade, estava a pensar em planear uma escapadela de fim de semana. Algum parque específico que tenha em mente? Que tal visitar o Parque Nacional de Yosemite? É conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes e trilhos para caminhadas. Isso soa perfeito. Quanto tempo devemos planear para esta viagem? 2 dias?
2 dias devem ser suficientes para ter uma boa sensação do parque. Podemos sair mais cedo no sábado e regressar no domingo à noite. Ótimo! Vou verificar a disponibilidade de alojamentos e reservar um lugar para ficar. Consegues lidar com o itinerário? Absolutamente. Vou pesquisar as atrações imperdíveis, trilhos populares e quaisquer eventos especiais que aconteçam durante esse tempo. Isso seria fantástico. Além disso, quão difícil é o trilho em Yosemite? Quero um pouco de desafio, mas nada demasiado extremo. Os trilhos em Yosemite variam em dificuldade, mas existem opções para todos os níveis de caminhada. Podemos escolher um trilho moderado que oferece belas vistas sem ser excessivamente desafiador. Isso soa perfeito. Gosto de uma boa caminhada com vistas deslumbrantes. Vamos ter a certeza de embalar alguns petiscos e água para o trilho. Definitivamente. É importante manter-se hidratado e energizado durante a caminhada. Vou acrescentar isso à nossa lista de verificação. Excelente! Estou muito ansioso por esta fuga. Será uma boa pausa nas nossas rotinas diárias. Não podia estar mais de acordo. A natureza tem uma maneira de nos rejuvenescer. Será uma experiência refrescante. Absolutamente. Mal posso esperar para mergulhar na beleza do parque e ter uns momentos de qualidade na natureza. Vai ser um fim de semana inesquecível. Também vou reunir algumas informações sobre restaurantes próximos ou locais de piquenique. Isso seria ótimo. Uma boa refeição ou um piquenique rodeado pela natureza soa delicioso. Estou a ficar mais animado agora. Eu também. Vamos fazer desta escapadela de fim de semana inesquecível. Vou começar a planear imediatamente. Obrigado. Agradeço a vossa ajuda e entusiasmo. Vai ser uma aventura incrível. Sejam bem-vindos. Fico feliz em fazer parte do processo de planeamento. Prepare-se para um fim de semana fantástico em Yosemite. Absolutamente. Vou começar a fazer as malas e preparar tudo para a nossa aventura. Mal posso esperar. Só mais alguns dias e estaremos a explorar as maravilhas de Yosemite. Vai ser incrível! Concordo plenamente. A antecipação está a aumentar. Estou a contar os dias. Aula 9. Exploração culinária. Olá, Ana. Me deparei com este novo restaurante na cidade. Têm uma emenda única. Quer experimentar? Olá, John. Isso soa incrível. Estou sempre pronto para experimentar novos lugares. Que tipo de cozinha servem? É um restaurante de fusão que combina sabores de diferentes culturas. Tem uma mistura de pratos asiáticos, mediterrâneos e latino-americanos. Isso soa intrigante. Adoro explorar sabores diferentes. Há algum prato em particular que esteja entusiasmado em experimentar? Sim, tem um prato de assinatura chamado Spicy Mango Tango. É uma combinação de sabores doces e picantes. Parece delicioso. Oh, isso soa tentador. Estou definitivamente a acrescentar isso à nossa lista. Vamos definitivamente poupar espaço para isso. Absolutamente.
E também tem uma vasta seleção de opções vegetarianas e veganas. Aplica a diferentes preferências alimentares. É ótimo ouvir isso. É sempre bom ter opções para todos. Aprecio restaurantes que são inclusivos. Não podia estar mais de acordo. É importante ter uma variedade de opções para acomodar diferentes gostos e estilos de vida. Definitivamente. Então, quando é que devemos planear esta aventura culinária? Que tal este fim de semana? Este fim de semana funciona para mim. Vou fazer uma reserva para sábado à noite. Que horas seriam convenientes para si? Sábado à noite soa perfeito. Vamos fazer isso por volta das 19 horas. Assim, podemos desfrutar de um jantar de lazer. Parece um plano. Vou ligar e garantir a reserva para as 19 horas de sábado. Estou muito ansioso por isso. Eu também. Vai ser uma noite deliciosa repleta de novos sabores e experiências culinárias. Mal posso esperar. É sempre emocionante descobrir joias escondidas na nossa própria cidade. Fico feliz por estarmos a embarcar juntos nesta exploração culinária. Absolutamente. Explorar novos restaurantes e cozinhas é uma forma maravilhosa de expandir os nossos horizontes e apreciar diferentes culturas. Não podia estar mais de acordo. Não se trata apenas da comida, mas também das histórias e tradições por trás de cada prato. Isso é tão verdade. A comida liga as pessoas e conta a história de um lugar e das suas gentes. Estou pronto para mergulhar nesta viagem cultural. Bem dito. As nossas papilas gustativas serão deliciosas e as nossas mentes estarão abertas a novas experiências culinárias. De facto, vamos abraçar esta aventura com mentes abertas e estômagos vazios. Sábado não pode chegar cedo o suficiente. Absolutamente. Prepare-se para uma festa de sabores e uma noite de delícias culinárias. Vai ser uma experiência gastronómica inesquecível. Já estou a salivar só de pensar nisso. Obrigado por sugerir isso. Agradeço o nosso amor partilhado pela comida e pela exploração. Sejam bem-vindos. Fico feliz que esteja tão entusiasmado como eu. Vamos preparar-nos para uma noite de maravilhas gastronómicas. Lição 10. Londres Dinâmica. Olá, Ana. Estava a pensar no nosso próximo destino de viagem. E Londres? Tem uma fantástica mistura de atrações. Olá, John. Londres parece-me uma boa ideia. Sempre quis explorar a rica história e a cultura vibrante da cidade. Absolutamente. Podemos visitar marcos emblemáticos como a Torre de Londres, o Palácio de Buckingham e o Museu Britânico. Isso soa fantástico. Estou particularmente interessado em visitar o Museu Britânico. Abriga uma notável coleção de artefactos. O Museu Britânico é uma visita obrigatória. Veremos múmias egípcias antigas, esculturas gregas e outros tesouros. Estou entusiasmado por mergulhar na história e testemunhar estes artefactos notáveis de perto. Será uma experiência memorável. Definitivamente será. E não nos esqueçamos da cena culinária diversificada de Londres. Podemos experimentar cozinhas diferentes.
Isso é uma ótima ideia. Ouvi dizer que Londres é um caldeirão de sabores. Podemos deliciar-nos com curris indianos, comida tradicional inglesa de pub e muito mais. Absolutamente. E por falar em comida, deveríamos também experimentar o famoso Fish and Chips. É um prato clássico britânico. Oh, sim. O peixe com batatas fritas é imperdível. Já me imagino a apreciá-lo junto ao rio Tamisa num dia de sol. Isso soa delicioso. Podemos dar um passeio ao longo do rio e mergulhar nas vistas pitorescas do horizonte de Londres. Vai ser uma maneira perfeita de apreciar a beleza da cidade. E também podemos explorar os bairros vibrantes como Camden e Notting Hill. Camden e Notting Hill são conhecidos pela sua atmosfera única e ruas coloridas. Vamos certificar-nos de explorá-los completamente. Definitivamente. Podemos navegar pelos mercados ecléticos, descobrir arte de rua e talvez até ver uma apresentação de música ao vivo. Isso soa como um plano. Londres oferece tantas experiências culturais. Devemos verificar se há espetáculos de teatro ou musicais a acontecer durante a nossa visita. Absolutamente. A cena teatral londrina é conhecida mundialmente. Podemos ver uma performance cativante no West End e fazer parte da magia. Será uma experiência inesquecível. Estou ansioso para mergulhar na energia vibrante de Londres. Eu também. A cidade tem tanto para oferecer, desde a sua história e cultura às suas delícias culinárias e bairros animados. Londres tem realmente algo para todos. Fico feliz por estarmos a embarcar nesta aventura juntos. Vai ser fantástico. Não podia estar mais de acordo. A nossa viagem a Londres será uma viagem de descoberta e exploração. Vamos aproveitar ao máximo. Absolutamente. Vamos começar a planear e preparar-nos para um momento incrível na dinâmica cidade de Londres. Vai ser uma explosão. Aula 11. Escapada ao ar livre. Olá, Ana. Estava a pensar em ir acampar. Sabe se existem parques de campismo disponíveis para reservas? Olá, John. Acampar parece-me uma boa ideia. Vou verificar o site deles para confirmar quais parques de campismo estão disponíveis e quando. Isso seria útil. Prefiro parques de campismo com vistas panorâmicas e acesso a trilhas para caminhadas. Acrescenta-se à experiência global. Concordo totalmente. Explorar a natureza e fazer caminhadas são algumas das melhores partes do camping. É refrescante e revigorante. Absolutamente. É uma ótima maneira de nos desconectarmos das nossas rotinas diárias e reconectar-nos com a beleza natural que nos rodeia. Não podia estar mais de acordo. A natureza tem uma maneira de rejuvenescer as nossas almas e trazer uma sensação de paz e tranquilidade. Isso é tão verdade. E acampar também dá-nos a oportunidade de aprender habilidades valiosas ao ar livre, como montar uma tenda e construir uma fogueira. É uma oportunidade de melhorar as nossas capacidades de sobrevivência e aprender a adaptar-se a diferentes ambientes. Além disso, pode ser muito divertido. Definitivamente. Sentar-se à volta de uma fogueira, partilhar histórias e assar marshmallows é uma tradição clássica de camping. Oh, adoro a ideia de brindar marshmallows e fazer s'mores.
É um deleite delicioso que contribui para a experiência de camping. Definitivamente é. E enquanto estamos a acampar, também podemos observar as estrelas à noite. Longe das luzes da cidade, o céu será uma visão de tirar o fôlego. Observar as estrelas soa mágico. É uma oportunidade de testemunhar a vastidão do universo e apreciar as maravilhas do céu noturno. Absolutamente. Podemos até trazer um telescópio e tentar identificar constelações. Seria uma grande oportunidade para aprender mais sobre astronomia. Sou totalmente a favor. Aprender sobre as estrelas e constelações é fascinante. É como desvendar os mistérios do universo. Não podia estar mais de acordo. E antes de irmos acampar, deveríamos fazer uma lista de verificação de equipamento e material de campismo essenciais. É uma ótima ideia. Não queremos esquecer nenhum item importante como uma tenda, sacos de dormir, utensílios de cozinha e repelente de insetos. Exatamente. A preparação é a chave para uma viagem de acampamento bem-sucedida. Queremos garantir que temos tudo o que precisamos para uma estadia confortável. Absolutamente. E é sempre bom estar atento aos princípios do Liave no Trace para podermos preservar a beleza do ambiente natural. Isso é um ponto importante. Devemos sempre respeitar a natureza e deixar o parque de campismo tal como o encontramos, sem causar nenhum dano. Não podia estar mais de acordo. Vamos ser campistas responsáveis e deixar para trás apenas pegadas e memórias maravilhosas da nossa escapada ao ar livre. Bem dito. Estou entusiasmado com esta viagem de campismo e as aventuras que nos esperam ao ar livre. Eu também. Vai ser uma experiência memorável cheia de natureza, serenidade e novas descobertas. Vamos abraçá-lo plenamente. Absolutamente. Vamos começar a planear e preparar-nos para uma incrível aventura de campismo. A natureza está a chamar, e estamos prontos para responder. Lição 12. Reforçar a carreira. Olá, Ana. Já pensou em fazer um estágio? Pode ser uma jogada inteligente abrir portas e ajudá-lo a construir uma base profissional sólida. Olá, John. Sim, pensei nisso. Os estágios proporcionam uma valiosa experiência prática e a oportunidade de aprender com os profissionais da área. Absolutamente. É uma oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos num ambiente prático e obter insights sobre o setor em que está interessado. Isso é tão verdade. Os estágios também permitem expandir a sua rede profissional, o que pode ser benéfico para futuras oportunidades de carreira. O networking é, de facto, um aspecto crucial do crescimento da carreira. Construir ligações com profissionais da sua área pode levar a uma orientação valiosa e referências de emprego. Não podia estar mais de acordo. É importante aproveitar todas as oportunidades para se conectar com especialistas do setor e aprender com as suas experiências. Definitivamente. Os estágios também lhe dão uma amostra de diferentes ambientes de trabalho e ajudam a restringir seus interesses de carreira. Isso é um bom ponto. Explorar diferentes estágios pode ajudá-lo a descobrir os seus pontos fortes e paixões, guiando-o para a carreira certa. Absolutamente. É tudo uma questão de obter uma melhor compreensão do que gosta de fazer e onde as suas habilidades se alinham mais. E não esqueçamos que os estágios podem muitas vezes levar a ofertas de emprego a tempo inteiro.
Muitas empresas preferem contratar candidatos com experiência prévia de estágio. Isso é absolutamente verdade. Os estágios servem como um trampolim para garantir uma posição permanente e avançar no seu percurso profissional. É emocionante pensar nas oportunidades potenciais que podem surgir de um estágio bem executado. É uma oportunidade de causar uma impressão duradoura. Definitivamente. Durante um estágio, é importante ser proativo, tomar iniciativa e mostrar as suas competências e dedicação para aproveitar ao máximo a experiência. Concordo plenamente. Ir além nas suas responsabilidades de estágio pode deixar uma impressão duradoura e abrir portas para o crescimento futuro. Absolutamente. É também uma grande oportunidade para desenvolver importantes competências transferíveis, como comunicação, trabalho em equipa e resolução de problemas. Essas competências são inestimáveis em qualquer ambiente profissional. Os estágios proporcionam uma plataforma para potenciar e aperfeiçoar essas competências. Isso mesmo. E não se esqueça de procurar feedback dos seus supervisores e colegas. A crítica construtiva pode ajudar-te a crescer e a melhorar. O feedback é crucial para o desenvolvimento pessoal e profissional. Abraça-o com a mente aberta e use-o para refinar continuamente as suas habilidades. Definitivamente. E antes de se candidatar a estágios, certifique-se de adaptar o seu currículo e carta de apresentação para destacar experiências e habilidades relevantes. Personalizar os seus materiais de candidatura mostra o seu interesse genuíno e faz com que se destaque entre os outros candidatos. É um passo crucial. Absolutamente. Investigar as empresas às quais está a candidatar-se e prepare-se para entrevistas praticando perguntas comuns da entrevista. A preparação é a chave para o sucesso da entrevista. Pratique, investigue e mostre o seu entusiasmo pela empresa e pela função a que está a candidatar-se. Bem dito. Os estágios podem realmente ser uma virada de jogo, proporcionando experiências valiosas e preparando o cenário para uma carreira de sucesso. Não podia estar mais de acordo. É uma oportunidade para aprender, crescer e preparar o caminho para uma jornada profissional gratificante. Vamos aproveitá-lo. Absolutamente. Vamos começar a explorar oportunidades de estágio, aperfeiçoar as nossas competências e dar passos para um futuro brilhante e próspero. Lição 13. Viajantes conscientes. Olá, Ana. Acabei de perceber uma coisa. É importante ter consideração pelos outros quando viajamos. Vamos ter a certeza de que as nossas malas não estão a bloquear caminhos. Olá, John. Tens toda a razão. Ser viajante atento significa estar atento ao nosso entorno e não causar transtornos aos outros. Exatamente. Devemos estar atentos ao nosso espaço pessoal e garantir que os nossos pertences não estão a obstruir as passarelas ou a criar perigos. Não podia estar mais de acordo. É um gesto simples que pode fazer uma grande diferença na criação de uma experiência de viagem positiva para todos. Absolutamente. E enquanto estamos no tema da consideração, devemos também respeitar os costumes e tradições locais quando visitamos novos lugares. Isso é um bom ponto. É importante familiarizar-nos com a cultura local e aderir a quaisquer normas ou práticas culturais. Ao fazê-lo, mostramos respeito pela comunidade local e promovemos interações positivas com as pessoas que encontramos durante as nossas viagens.
Absolutamente. Envolver-se na sensibilidade cultural permite-nos aprender e apreciar diferentes perspectivas e modos de vida. E não nos esqueçamos do ambiente. Devemos esforçar-nos para ser viajantes ecologicamente conscientes e minimizar o nosso impacto na natureza. Concordo plenamente. Ações simples como usar garrafas de água reutilizáveis, evitar plásticos descartáveis e descartar adequadamente os resíduos podem fazer uma diferença significativa. Estar atento à nossa pegada ecológica ajuda a preservar a beleza dos destinos que visitamos para as gerações futuras desfrutarem. Definitivamente. Trata-se de deixar um legado positivo através de práticas de viagens responsáveis e de ser guardião do meio ambiente. E enquanto viajantes, devemos também priorizar o bem-estar e a segurança de nós mesmos e dos outros. É importante manter-se informado sobre as leis e regulamentos locais. Absolutamente. Familiarizar-nos com os procedimentos de emergência, conhecer os números de emergência locais e tomar as precauções necessárias são essenciais. Ao estarmos preparados, podemos garantir uma experiência de viagem tranquila e agradável, estando também prontos para lidar com eventuais imprevistos. Isso mesmo. É tudo uma questão de sermos proativos e assumirmos a responsabilidade pela nossa própria segurança e pela segurança daqueles que nos rodeiam. Ser viajantes atenciosos, respeitosos e ambientalmente conscientes não só enriquece as nossas próprias experiências, mas também contribui para uma comunidade global de viagens mais positiva. Não podia estar mais de acordo. Vamos continuar a ser viajantes atentos e inspirar outros a fazerem o mesmo. Juntos, podemos fazer a diferença. Absolutamente. Ao abraçar estes princípios, podemos criar um efeito cascata de mudanças positivas no mundo das viagens. Vamos dar o exemplo. Bem dito. É hora de embarcar na nossa próxima aventura como viajantes conscientes e explorar o mundo com maior consciência e compaixão. Não podia estar mais entusiasmado. Uma viagem consciente e a incrível viagem pela frente. Lição 14. Superando desafios. Olá, Ana. Parece que estamos a enfrentar alguns obstáculos. Um dos membros da nossa equipa adoeceu e não consegue trabalhar. Olá, John. Isso é lamentável. Temos de encontrar uma forma de gerir a situação e garantir que o trabalho seja feito. Absolutamente. Vamos avaliar a carga de trabalho e ver se conseguimos redistribuir as tarefas entre os restantes membros da equipa. Parece um bom plano. Devemos comunicar com a equipa e discutir como podemos apoiar uns aos outros durante este tempo. A colaboração é fundamental. Trabalhando em conjunto e oferecendo assistência, podemos superar esse desafio e manter a produtividade. Concordo plenamente. É importante fomentar um ambiente de apoio onde os membros da equipa possam confiar uns nos outros em momentos de necessidade. Definitivamente. Entretanto, vamos também desejar aos nossos membros da equipa uma recuperação rápida e oferecer qualquer assistência que possam necessitar. Mostrar empatia e compaixão ajuda muito na construção de fortes dinâmicas de equipa. Vamos estender o nosso apoio ao nosso colega. Absolutamente. E não nos esqueçamos de comunicar a situação ao nosso supervisor ou gestor, mantendo-os informados sobre o progresso e quaisquer ajustes que estamos a fazer. A comunicação aberta e transparente é crucial. Ao manter os nossos superiores informados,
podemos garantir que estão cientes dos desafios que enfrentamos e das medidas que estamos a tomar para os enfrentar. Isso mesmo. É importante ser proativo e fornecer atualizações regulares para manter um senso de transparência e responsabilidade. Concordado. Ao fazê-lo, podemos demonstrar o nosso compromisso em superar obstáculos e entregar resultados, mesmo em circunstâncias desafiadoras. E vamos usar esta experiência como uma oportunidade para aprender e crescer. É através da superação de desafios que desenvolvemos capacidades de resiliência e resolução de problemas. Absolutamente. Cada obstáculo apresenta uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Vamos abraçá-lo como uma valiosa experiência de aprendizagem. Bem dito. Os desafios fazem parte da jornada e é a forma como respondemos a eles que define o nosso sucesso. Não podia estar mais de acordo. Enfrentemos estes obstáculos de frente, apoiamo-nos uns aos outros e sairmos mais fortes do outro lado. Juntos, podemos superar tudo o que surgir no nosso caminho. Vamos manter-nos focados, adaptáveis e determinados para atingir os nossos objetivos. Absolutamente. Com o nosso esforço coletivo e determinação, encontraremos soluções e sairemos vitoriosos. Vamos continuar a avançar. Esse é o espírito. Vamos transformar estes desafios em oportunidades e mostrar a nossa resiliência. Temos isto. De facto, vamos superar os obstáculos e provar que somos capazes de alcançar a grandeza, não importa o que esteja no nosso caminho. Não podia estar mais de acordo. Vamos enfrentar estes desafios de frente e sair mais fortes como equipa. Aqui está a nossa determinação inabalável. Aula 15. Explorando destinos de viagem. Olá, Ana. Tenho pesquisado diferentes destinos de viagem. Há tantas opções para escolher. Olá, John. Isso é empolgante. Adoro explorar novos sítios. Que tipo de destinos está a considerar? Bem, estou a investigar ambientes urbanos e naturais. Quero experimentar a vibração das cidades, bem como a tranquilidade da natureza. Isso soa como um grande plano. É sempre bom ter um equilíbrio entre a energia da vida da cidade e a serenidade das paisagens naturais. Absolutamente. Também estou a considerar os aspectos culturais de cada destino. Quero mergulhar nas tradições locais e aprender sobre diferentes costumes. É uma ideia maravilhosa. Ao abraçar a cultura local, terá uma experiência de viagem mais autêntica e enriquecedora. Definitivamente. E quando se trata de opções de alojamento, estou aberto a diferentes escolhas. Hotéis, hostels ou mesmo estadias únicas como ecolodges ou homestays. É ótimo ter variedade de alojamento. Cada opção oferece uma experiência diferente e atende a diferentes preferências e orçamentos. Exatamente. A flexibilidade é fundamental. Ao considerar diferentes tipos de alojamento, podemos encontrar o que melhor se adapta às nossas necessidades e potencia a nossa experiência geral de viagem. Absolutamente. E não nos esqueçamos da importância de planear com antecedência. Pesquisar atrações, gastronomia local e opções de transporte pode ajudar-nos a aproveitar ao máximo a nossa viagem. O planeamento é essencial. Permite-nos criar um itinerário que abranja as atrações imperdíveis,
deixando também espaço para descobertas espontâneas. Concordo plenamente. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre estrutura e flexibilidade para que possamos aproveitar ao máximo o nosso tempo enquanto desfrutamos de momentos inesperados. E enquanto exploramos, vamos também criar um itinerário que inclua alguns destinos fora do caminho. É emocionante descobrir joias escondidas que não são tão conhecidas. Adoro essa ideia. Explorar locais menos conhecidos permite-nos escapar das multidões e experimentar um lado mais autêntico do destino. Absolutamente. Trata-se de encontrar esses tesouros escondidos que muitas vezes são esquecidos pelo turismo convencional. Muitas vezes oferecem experiências únicas e uma beleza natural deslumbrante. Não podia estar mais de acordo. Vamos aventurar-nos fora do típico caminho turístico e descobrir as maravilhas ocultas que cada destino tem para oferecer. E à medida que exploramos, vamos também estar atentos às práticas de viagens sustentáveis, escolhendo opções de transporte ecológicas e respeitando o meio ambiente local. Esse é um ponto crucial. Viajando com responsabilidade, podemos minimizar o nosso impacto no meio ambiente e contribuir para a preservação dos recursos naturais. Definitivamente. Trata-se de deixar uma pegada positiva e estar atento às comunidades e ecossistemas que encontramos durante as nossas viagens. Absolutamente. Vamos fazer escolhas conscientes que apoiem as economias locais e promovam o turismo sustentável. Juntos, podemos fazer a diferença. Não podia estar mais de acordo. Vamos embarcar nas nossas viagens com uma mente aberta, um espírito de aventura e um compromisso com uma exploração responsável e significativa. Bem dito. Aqui está a descobrir novos destinos, abraçar diferentes culturas e criar memórias para toda a vida. Felicidades às nossas próximas aventuras de viagem. Saúde. Que a viagem comece. Que seja preenchido com experiências incríveis, crescimento pessoal e momentos inesquecíveis. Aula 16. Estratégias de progressão na carreira. Olá, Ana. Tenho pensado em estratégias para a progressão na carreira. É importante ter um plano em vigor, não acha? Olá, John. Absolutamente. Um plano de carreira bem pensado pode ajudar-nos a navegar na nossa jornada profissional e alcançar os nossos objetivos. Definitivamente. Uma das estratégias que vem à mente é a aprendizagem contínua e o desenvolvimento profissional. Manter-se atualizado com as tendências da indústria e adquirir novas competências pode abrir portas para novas oportunidades. Isso é um bom ponto. Investir no nosso próprio crescimento e desenvolvimento mostra o nosso compromisso com o autoaperfeiçoamento e pode tornar-nos mais valiosos aos olhos dos empregadores. Absolutamente. Também é importante construir uma forte rede profissional. Conectar-nos com colegas, participar em eventos do setor e utilizar plataformas online pode ajudar-nos a expandir os nossos círculos e a criar novas oportunidades. A criação de redes é de facto crucial. Construir relações com profissionais que pensam da mesma forma pode levar a colaborações, mentoria e até mesmo referências de emprego. Definitivamente. Outra estratégia é estabelecer objetivos claros e avaliar regularmente os nossos progressos. Ao definir o que queremos alcançar, podemos manter o foco e dar passos em direção aos nossos resultados desejados. Estabelecer metas dá-nos direção e motivação. Ajuda-nos a manter-nos no caminho certo e a medir o nosso sucesso ao longo do caminho. Absolutamente.
E não esqueçamos a importância de competências de comunicação eficazes. Poder articular as nossas ideias, colaborar com os outros e apresentar-nos com confiança pode impactar significativamente a nossa progressão na carreira. As competências de comunicação são essenciais em todos os aspectos da nossa vida profissional. Permitem-nos construir relações, influenciar os outros e transmitir eficazmente os nossos pensamentos e ideias. Definitivamente. Também é importante procurar feedback e estar aberto a críticas construtivas. Ao melhorar e adaptar continuamente com base no feedback, podemos refinar as nossas competências e melhorar o nosso desempenho. O feedback é valioso para o crescimento. Aceitar o feedback mostra a nossa vontade de aprender e crescer, e pode ajudar-nos a identificar áreas a melhorar. Absolutamente. Por último, acredito que é importante manter uma mentalidade positiva e adotar uma abordagem proativa. Ser proativo permite-nos aproveitar oportunidades, tomar iniciativa e demonstrar o nosso potencial de liderança. Uma mentalidade positiva e uma atitude proativa podem fazer uma diferença significativa na nossa trajetória de carreira. Ajudam-nos a superar desafios, manter-nos resilientes e tirar o máximo proveito de cada situação. Não podia estar mais de acordo. Implementando estas estratégias e permanecendo comprometidos com o nosso desenvolvimento profissional, podemos preparar o caminho para uma carreira de sucesso e gratificante. Bem dito! Vamos ter estas estratégias em mente enquanto navegamos nas nossas carreiras, sempre em busca do crescimento e aproveitando oportunidades ao longo do caminho. Absolutamente. Este é o nosso crescimento, aprendizagem e sucesso contínuos. Que alcancemos novos patamares e alcancemos as nossas aspirações profissionais. Lição 17. Confiança nos cuidados com a pele. Olá, Ana. Estou a sentir-me mais confiante em cuidar da minha pele. Tenho seguido uma rotina de cuidados com a pele e está a fazer a diferença. Olá, John. É ótimo ouvir isso. Os cuidados com a pele são importantes para manter a pele saudável e radiante. Que alterações fez na sua rotina? Bem, comecei com o básico: limpar, hidratar e aplicar protetor solar diariamente. É incrível como estes passos simples podem causar um grande impacto. Absolutamente. A limpeza ajuda a remover a sujidade e impurezas, a hidratação mantém a pele hidratada e o filtro solar protege contra os nocivos raios UV. Estes são os alicerces de uma boa rotina de cuidados com a pele. Definitivamente. Também aprendi sobre a importância da esfoliação. Ajuda a remover as células mortas da pele e promove uma tez mais lisa. A esfoliação é de facto benéfica. Pode melhorar a textura da pele e aumentar a eficácia de outros produtos para a pele. Absolutamente. Comecei a incorporar uma etapa semanal de esfoliação na minha rotina e notei que a minha pele parece mais brilhante e macia. Isso é um grande progresso. Outro aspecto fundamental dos cuidados com a pele é entender o seu tipo de pele e usar produtos que atendam às suas necessidades específicas. Concordo. A pele de todos é única, e usar produtos especificamente concebidos para o nosso tipo de pele pode fazer uma diferença significativa na obtenção dos resultados desejados. Absolutamente. É importante saber se a sua pele é seca, oleosa, mista ou sensível e escolher os produtos de acordo. Definitivamente. Também aprendi sobre os benefícios de incorporar soros e máscaras faciais na minha rotina. Proporcionam tratamentos direcionados e dão aquele impulso extra à pele.
Os soros e as máscaras faciais podem mudar o jogo. Eles fornecem ingredientes concentrados que abordam preocupações específicas, como hidratação, clareamento ou anti-envelhecimento. Absolutamente. Experimentei um soro hidratante e uma máscara iluminadora, e notei que a minha pele parece mais gorda e radiante. Isso é maravilhoso. Os cuidados com a pele têm tudo a ver com consistência e encontrar o que funciona melhor para si. É uma viagem de autocuidado e autodescoberta. Não podia estar mais de acordo. É fortalecedor assumir o controle dos nossos cuidados com a pele e ver as mudanças positivas que isso traz para a nossa confiança geral. Os cuidados com a pele não têm apenas a ver com a aparência externa, trata-se também de autocuidado e amor próprio. Quando nos sentimos bem com a nossa pele, aumenta a nossa autoestima e potencia o nosso bem-estar. Absolutamente. Fico feliz por ter feito estas alterações na minha rotina de cuidados com a pele. Não está apenas a melhorar a saúde da minha pele, mas também a dar-me uma nova confiança. Fico feliz por si. Os cuidados com a pele são uma viagem e é maravilhoso ver como isso está a impactar positivamente a sua vida. Um presente para uma pele saudável e brilhante. Saúde. Que continuemos a priorizar os nossos cuidados com a pele e abraçar a beleza que vem de cuidar de nós mesmos. Lição 18. Promovendo o engajamento. Olá, Ana. Tenho pensado em formas de promover o envolvimento no nosso trabalho. É essencial para a produtividade e colaboração, não acha? Olá, John. Absolutamente. Quando promovemos o engajamento, criamos um ambiente onde todos se sentem envolvidos, motivados e valorizados. Definitivamente. Uma forma eficaz de promover o engajamento é através da escuta ativa. Ao ouvir atentamente as ideias e perspectivas dos outros, mostramos que as suas vozes são importantes. Isso é um bom ponto. A escuta ativa ajuda a construir relacionamento, incentiva a comunicação aberta e promove um senso de confiança e respeito dentro da equipa. Absolutamente. Outra estratégia é incentivar a participação e criar oportunidades para que todos contribuam com os seus pensamentos e insights. O incentivo à participação garante que as ideias de todos sejam ouvidas e valorizadas. Cria uma atmosfera colaborativa e desperta a criatividade e a inovação. Definitivamente. Outra maneira de promover o engajamento é fornecendo feedback construtivo e reconhecimento por um trabalho bem feito. Mostra que apreciamos e reconhecemos os esforços dos nossos colegas. O feedback construtivo e o reconhecimento são motivadores poderosos. Não só ajudam os indivíduos a crescer, mas também criam uma cultura de trabalho positiva e solidária. Absolutamente. Também é importante fomentar um sentido de propósito e alinhamento com os objetivos da organização. Quando os colaboradores percebem como o seu trabalho contribui para o quadro geral, sentem-se mais empenhados. Ter um senso claro de propósito dá aos funcionários um senso de significado e direção. Alimenta a sua paixão e compromisso com o seu trabalho. Definitivamente. Outra estratégia consiste em promover um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal. Incentivar os colaboradores a priorizarem o autocuidado e o tempo pessoal pode prevenir o burnout e promover o bem-estar geral. Manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal é crucial para o envolvimento e a produtividade sustentados. Permite aos indivíduos recarregar as energias e dar o melhor de si para o trabalho. Absolutamente. Também é importante criar uma cultura de colaboração e trabalho em equipa.
Incentivar a colaboração multifuncional e reconhecer realizações coletivas promove o engajamento e fomenta o sentimento de pertencimento. A colaboração reúne diversas perspectivas e incentiva a partilha de conhecimentos e competências. Fortalece as relações e cria um ambiente de trabalho solidário. Definitivamente. Outra forma de promover o engajamento é proporcionando oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Investir no crescimento profissional dos colaboradores mostra que valorizamos o seu potencial e estamos comprometidos com o seu sucesso. A aprendizagem contínua e as oportunidades de crescimento não só melhoram as competências, mas também mantêm os colaboradores motivados e engajados. Mostra que existem caminhos para o avanço e o desenvolvimento pessoal. Absolutamente. Por último, liderar pelo exemplo desempenha um papel crucial na promoção do envolvimento. Quando os líderes demonstram um elevado nível de engajamento e entusiasmo, isso inspira outros a fazerem o mesmo. Liderar pelo exemplo dá o tom para toda a equipa. Quando os líderes participam ativamente, ouvem e demonstram interesse genuíno, isso cria um efeito cascata de engajamento em toda a organização. Não podia estar mais de acordo. Ao implementar estas estratégias e fomentar uma cultura de engajamento, podemos criar um ambiente de trabalho próspero onde todos se sintam valorizados e motivados. Bem dito! Vamos continuar a promover o envolvimento e criar uma atmosfera onde os indivíduos possam prosperar, colaborar e alcançar o seu melhor. Absolutamente. Vamos construir uma cultura de engajamento e desbloquear todo o potencial das nossas equipas. Que possamos criar ligações significativas e alcançar resultados notáveis. Aula 19. Explorando uma nova cidade. Olá, Ana. Tenho pesquisado sítios para visitar na nova cidade para onde vou viajar. Encontrei uma atração fascinante, mas parece um pouco distante. Tem alguma sugestão de como chegar lá? Olá, John. Explorar uma nova cidade é sempre emocionante. Se for um pouco longe, podem considerar pegar um táxi. Geralmente é uma maneira conveniente e eficiente de se deslocar. É uma ótima ideia. Vou procurar os serviços de táxi na zona. Tem alguma estimativa de quanto tempo pode levar para chegar à atração? Bem, depende das condições do trânsito, mas, para uma estimativa aproximada, normalmente são cerca de 30 minutos de táxi. No entanto, tenha em mente que pode variar com base na hora do dia e outros fatores. Entendo. Vou ter isso em conta ao planear o meu itinerário. É bom ter em mente um prazo aproximado. Obrigado pela informação. Sejam bem-vindos. Outra opção que pode considerar é o transporte público. Pode ser uma maneira mais econômica de chegar ao seu destino se você se sentir confortável navegando nos ônibus ou trens locais. Isso é um bom ponto. Vou verificar se existem rotas convenientes de transporte público que possam me levar até lá. Pode ser uma experiência interessante viajar como um local. Definitivamente. Os transportes públicos podem dar-lhe um vislumbre do cotidiano dos moradores da cidade. Apenas certifique-se de familiarizar-se com as rotas e horários de antemão. Vou certamente fazer isso. É sempre bom estar preparado. Tem outras dicas para explorar uma nova cidade e aproveitar ao máximo a experiência? Absolutamente. É útil ter um mapa ou uma aplicação de navegação fiável no seu telemóvel.
Pode ajudá-lo a encontrar o seu caminho e descobrir atrações ou restaurantes nas proximidades. Isso é uma ótima sugestão. Vou certificar-me de ter um mapa ou aplicação de navegação à mão. Vai salvar-me de me perder e ajudar-me a aproveitar ao máximo o meu tempo na cidade. Outra dica é interagir com os locais. Eles costumam ter informações valiosas e recomendações sobre joias escondidas ou lugares imperdíveis que podem não estar nos guias turísticos típicos. Interagir com os locais soa como uma maneira fantástica de descobrir experiências autênticas. Vou definitivamente tentar iniciar conversas e aprender com as pessoas que conhecem melhor a cidade. Esse é o espírito. Envolver-se com os locais pode enriquecer a sua experiência de viagem e criar encontros memoráveis. Aproveite a sua exploração e tenha um tempo maravilhoso na nova cidade. Obrigado. Estou ansioso pela aventura e a aproveitar todas as imagens e sons. Vou certificar-me de aproveitar ao máximo a minha viagem.